Salve galera, belezinha com vocês? Vamos agora resolver as duas últimas questões dessa prova da VUNESP, Taubaté, São Paulo, professor 3. Então fica comigo e após a vinheta eu vou falar sobre isso. Salve, salve galera, belezinha com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu vou encerrar agora as questões relacionadas a essa prova da VUNESP, professor 3 de Educação Física, na área de Conhecimentos Gerais, Gramática. Foram 10 questões, até agora nós resolvemos 8. Vamos para as duas últimas. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquele acordo maroto como sempre. Coloca um joinha aí pra gente, inscreva-se no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo novo, assim como esse. E vamos deixar de delongas então, moçada, vamos resolver logo essas duas últimas questões. Vem comigo, vamos lá! Belezinha, moçada, tranquilidade? Estamos aí com a questão número 9 na tela para vocês. E ela diz assim, ó: o enunciado baseado no texto que apresenta pontuação de acordo com a norma padrão é... Bom, agora é uma questão de pontuação. Então, provavelmente, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula... e assim sucessivamente. Vamos dar uma olhada em cada uma delas e tentar apontar os principais erros com relação à pontuação, beleza? Vamos lá. A letra A diz assim, ó: os países mais avançados bateram no peito. Cuidado, moçada. Observe que aqui eu tenho um verbo, ó, bateram. Quem é que bateram? Os países. Então, observe que os países mais avançados representam pra gente, ou seja, este núcleo representa pra gente o sujeito dessa oração. Por isso, meu verbo está no plural. E jamais se separa o sujeito do seu verbo por uma vírgula. Ah, mas tem um já ali, que é um advérbio. Sim, esse é o famoso advérbio sem pausa. Ou eu não vou usar vírgula nenhuma, ou como ele está deslocado, ou seja, antes do verbo, eu o colocaria entre vírgulas, mas com uma vírgula só, aqui denota a separação do sujeito de seu verbo, e você jamais separa o sujeito do seu verbo. Eu costumo brincar assim, ó. E lembra do SPC, só para contrariar, que era um grupo de pagode? A gramática também tem seu grupo de pagode, tá? Que é o SVC. E o que é o SVC? Sujeito, verbo e complemento. Não separe o grupo de pagode, beleza? Não separe o sujeito de seu verbo e o verbo de seu complemento. Tranquilidade? Então aqui a A já vimos que está errada. Depois ele bota lá, bateram no peito, vírgula, e enunciaram. Veja, moçada, que os países bateram e os países enunciaram. O que acontece aqui? Eu tenho um E, que é um conectivo aqui, onde ele, vamos dizer assim, adiciona duas ideias, mas para o mesmo sujeito. Então é proibido separar por vírgula o conectivo E quando eles possuem o mesmo sujeito. Então aqui, essa vírgula aqui também está errada para nós. E aí depois enunciaram com orgulho, aí 2 pontos, o QI médio de seus habitantes subia consistentemente. Bom, os 2 pontos aqui até tudo bem, mas essa vírgula aqui também não, porque o advérbio está no final. E o que nós chamamos de grupo de pagode, SVC, é chamado de ordem direta. Então não tem por que colocar uma vírgula aqui. Então a letra A, vários erros aí de pontuação. Vamos para B de bola. E a B de bola diz assim, ó: os estudos científicos chegaram já, a uma forma padronizada de medir a inteligência. Aí, travessão, o teste de QI, vírgula, que é... Nossa, aqui eu tenho vários erros, tá? Então, estudos científicos chegaram já a uma forma padronizada. Então, nessa sequência aqui, ó, chegar a uma forma é um objetivo, tá? Esse aqui é o verbo chegar sendo intransitivo. Aí eu tenho já, que é temporal, mas todos aqui são advérbios e após o verbo, na ordem direta. Então, não tem por que ter essa vírgula aqui. Aí ele vai dizer ali, ó, padronizada de medir a inteligência. E aí ele quis destacar o teste de QI. Como ele usou travessão, ele teria que usar outro travessão aqui, e não a vírgula, tá? Que é, aí ele bota hoje. Veja, esse hoje ele quis destacar, quis dar ênfase. Então são 2 vírgulas e não uma só. Ou eu tiro essa vírgula ou eu coloco mais uma para ficar em destaque esse hoje, que não é o que está acontecendo aqui. Então a B de bola também tem vários erros, beleza? E a letra C? A letra C fala assim, ó: o especialista, vírgula, tendo se dedicado ao estudo do desenvolvimento de crianças. Legal, aqui eu tenho uma oração reduzida de gerúndio,
tá? Mas ela está separada, então eu posso dizer o especialista que se dedicou ou que se dedica ao estudo. Observe que aqui tem um valor de oração adjetiva e ela está entre vírgulas, perfeito. Conclui, 2 pontos, e aí vem a ideia da conclusão dele. Internet e aplicativos de redes sociais, vírgula, acessados em demasia, vírgula, olha a ênfase, é aquilo que eu falo, quero dar ênfase, então está entre vírgulas, afetam negativamente interações, etc. Ponto. Moçada, item C, não há erro algum com o sinal de pontuação. Achamos a nossa alternativa, beleza? Vamos ver o que tem de ruim na D de dado? E ela diz assim, ó, estudos atuais revelam. Olha só, moçada, estudos atuais revelam. Quem revela, revela algo. Quem revela, revela alguma coisa. Olha a ideia lá do SVC, não separe o grupo de pagode. Aqui eu estaria separando por esse sinal de pontuação aqui o meu objeto. E eu não posso fazer isso. Ah, mas o meu objeto está sendo representado por uma oração. Sem problema nenhum. Isso é muito possível, beleza? Ok. Bom, e aí vem, né, que a estagnação intelectual pode ser debitada ao excesso de horas. Veja, debitada ao excesso de horas. Então é o alvo desse debitada. Eu não posso separar esse elemento que está funcionando como um complemento aqui para mim desse nome debitada. Então essa vírgula também não existe, ok? E vamos para a última alternativa que diz assim, ó, constatou-se que. Veja, isso é um erro dinâmico em relação à vírgula. Todo mundo tem a tendência de botar essa vírgula após o quê? Mas não pode. Por quê? Porque tá assim, ó, o que é que foi constatado? Sabe o que é que foi constatado? Tudo isso aqui, ó, que o número de horas despendidas em celulares e computadores compromete, não tem isso aqui. Aí sim, ó, sobremaneira, esse sobremaneira só se tivesse entre vírgulas, senão aqui ele estaria um advérbio normal, o desenvolvimento intelectual. Ou eu separo esse sobremaneira com 2 vírgulas, tá? Ou fica sem vírgula nenhuma, porque ele poderia ser considerado algo como um advérbio curto, tá? Que é uma palavra só. Então ficaria assim, ó, constatou-se que o número de horas despendidas em celulares e computadores compromete. Eu não posso separar essa vírgula aqui do compromete, porque o número é o sujeito pra gente, legal? E aí vem sobremaneira, ou ele estaria entre vírgulas ou sem ela, o desenvolvimento intelectual. Então nós temos erros aqui também, moçada, na alternativa eco. Belezinha? Tranquilidade? Vamos então para a nossa última questão. Ufa, acabamos com essa prova. Claro que não a prova como um todo, mas acabamos com as questões de conhecimentos gerais dessa prova. Vamos lá então, vem comigo para a 10ª questão. Beleza, moçada? Estamos iniciando então agora a questão de número 10, a nossa última questão dessa prova. E o que ela fala aqui pra gente, ó? Bom, rapidamente olhando nas alternativas, já deu para perceber que a questão aqui vai abordar concordância, tanto de verbos quanto de nomes, beleza? Vamos então identificar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, tá? Eu já sei, vou olhando os verbos ali, mas vou identificando aqui, depois a gente marca a alternativa como correta, beleza? Então ele diz assim, ó, felizmente se, e aí tem o verbo remover. O grande X da questão, moçada, e que muita gente esquece, é que eu tenho esse se aqui, ó, que pode ser empregado para nós como um pronome apassivador, gerador de voz passiva. E ele sendo gerador de voz passiva, o sujeito da minha voz passiva está aqui, ó, os empecilhos. Então, os empecilhos foram removidos. Então, removeram-se os empecilhos. Então, aqui tem que ser removeram. Felizmente, tá vendo esse felizmente que está aqui, ó? Ele é chamado de advérbio sem pausa e ele puxa o pronome para antes do verbo, tal da colocação pronominal que eu já mencionei em aulas anteriores. Se quiser um estudo sobre ela, coloca nos comentários aí pra gente, beleza? Então, felizmente, se removeram os empecilhos. Os empecilhos foram removidos, felizmente. E aí vem que, aí a próxima ideia é o verbo haver. Moçada, se eu estou com a ideia do verbo haver no sentido de existir, não importa que eu tenha elementos plurais depois, né? Ok? No nosso caso aqui, ó, empecilhos, os quais empecilhos. Observe que aqui possui um antecedente, ó.
Se esse camarada é empecilhos ou antecedente, significa que isso aqui é um pronome relativo. E aí o verbo ele deve concordar com o antecedente desse pronome relativo que? Só que nesse caso é o verbo haver, no sentido de existir. E nesse caso só vai poder ficar aqui havia. Por quê? Porque ele se torna um verbo impessoal e ele só pode ficar na terceira pessoa do singular. Beleza, moçada? Então, para a retomada das atividades. E não são atividades quaisquer, são atividades dadas às circunstâncias. Tá vendo? Dadas às circunstâncias. As circunstâncias foram dadas. Então, dadas às circunstâncias impostas pela pandemia. As pessoas voltam ainda, e aí veio, são pessoas preocupadas, mas são meio preocupadas. Cuidado, moçada, isso aqui é advérbio, não é numeral. Se fosse numeral, seria metade. Então, eu tenho metade de uma pessoa preocupada e a outra metade não. Aí você escolhe qual metade, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, veja, não dá para colocar aqui a ideia de meia, que seria numeral. Então, aqui é meio preocupadas, porque isso é um advérbio, e advérbio é invariável. Então, aqui também cai naquela ideia do bastante, que pode ou não virar bastantes. Se aqui fosse bastante preocupadas, tá vendo? O bastante também não poderia flexionar. Ok, vamos lá. A frequentar locais de lazer. E aí vem, cujo acesso, olha lá, ó, cujo acesso. Então, são locais e o acesso pertence aos locais. Como entre locais. Então, veja, como entre locais e a palavra acesso. Existe uma relação de posse, só existe um pronome relativo que você pode usar, que é o cujo. Tá? Então, se você quiser, dá uma busca aí no meu canal, ok? Você vai ver que eu tenho uma aula específica sobre pronome relativo, ok? Projeto Quarentena, dá uma olhadinha lá, você vai conseguir achar esse assunto aí. Então, nesse caso, cujo é o único pronome relativo que eu posso utilizar, porque existe uma relação de posse entre esses dois nomes, tá? Então, é acesso dos locais, tá vendo? O acesso dos locais. Então, os locais pertencem ao acesso, o acesso pertence aos locais. Essa ideia de posse só pode ser conjugada com o pronome relativo cujo, beleza, moçada? E depois, aí vem, cujo acesso, aí foi negado durante meses. Veja, aqui eu tenho foi negado. O que é que foi negado durante meses? O acesso. O acesso foi negado a quem? A eles ou a elas. E aí, moçada, o que é negado a alguém, a alguma coisa, tá? Então, aqui no caso, eu estou completando a qualidade negado, tá? Porque, veja, ali é o verbo de ligação, verbo ser, ó, foi negado. Então, não é um acesso qualquer, é um acesso negado, mas ele foi. Mas ele foi negado a quem? A eles, a elas. Então, lhes foi negado durante meses. Então, o acesso foi negado a eles, a elas. Cuidado que esse lhes que você está vendo aí, ó, não é objeto indireto, porque isso aqui, moçada, é um verbo de ligação. Então, esse negado está relacionado ao lhes. Negado é nome. Bom, moçada, tranquilidade? Então, eu vou raciocinar. Aqui eu tenho a ideia de um complemento nominal. Então, se você tem dificuldade sobre esses assuntos também, distinção entre complemento nominal, objeto indireto, adjunta de nominal, coloca aí nos comentários que eu teria o maior prazer em fazer aula específica sobre isso. É muito interessante. Beleza, moçada? Tranquilidade? Bom, então procurando a nossa resposta, nós temos removeram, então aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo, aqui está errado, aqui está errado, então já tiramos a D e a E. Depois do removeram eu tenho havia, e letra A já era, e letra C já era, sobrou para a gente então B de bola, vamos ver se bate. Depois do havia tem que ser dadas, depois meio, depois cujo, depois lhes. Beleza, moçada? Tranquilidade? Encerramos então essa provinha da VUNESP, Prefeitura de Taubaté, professor 3. Vem comigo, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Salve, galera, belezinha? Professor Evandro na área novamente, agora para encerrar esse assunto e dizer para vocês, obrigado por estarem comigo até aqui resolvendo essas questões e espero que possam ter te ajudado de alguma maneira. Bom,
como eu disse a vocês, é interessante a gente fazer um estudo, ou vocês mesmos fazerem esse estudo, do que é semelhante ou não da banca VUNESP em relação ao Public Consult. Por quê? Será que agora toda prova vai ser VUNESP? Não sei. A de Taubaté foi utilizada agora pela banca VUNESP, já foi utilizada pela Public Consult e até por outra banca. Pode ser que não seja o caso da prova que você vai fazer. A ideia é muito semelhante. Por isso, a resolução dessa prova pode te ajudar a um assunto que vá cair numa vindoura. Então, aproveita aí, bota aquele joinha maroto, assina o canal, ative o sininho para que as notificações te avisem e você fique por dentro desses assuntos para a tua prova. Beleza, moçada? Tranquilidade? Agradeço mais uma vez a presença de vocês, Deus abençoe e até a próxima resolução, se Deus quiser. Porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!